Imagine a cena: uma mulher entra em um escritório de advocacia com o coração pesado, sem querer estar ali, mas obrigada pelas circunstâncias. Ao cruzar a porta, depara-se com a ex-sogra aos prantos nos braços de um homem desconhecido, enquanto o próprio marido, aquele que jurou amor eterno, troca olhares cúmplices com a amante, como se a morte do pai fosse um mero detalhe em sua comédia particular. Quando o advogado abre a pasta com o testamento, ninguém poderia prever o terremoto emocional que estava prestes a abalar aquela família. Bem-vindos a uma história onde amor, traição, arrependimento e perdão se entrelaçam de forma tão intensa que deixam marcas para sempre. Maria nunca imaginou que seu casamento a levaria a um redemoinho de emoções das quais gostaria de apagar até a memória. No início tudo era perfeito. O romance doce como os primeiros meses de namoro, o pedido sob a lua à beira-mar, a família do noivo que a recebeu com um carinho tão genuíno que ela chegou a acreditar ter ganhado não uma sogra, mas uma segunda mãe. E então havia ele, Inácio, o homem que parecia saído de um sonho, decidido, responsável, financeiramente estável e com uma habilidade incrível de resolver problemas antes mesmo que eles surgissem. Foi ele quem organizou o casamento nos mínimos detalhes, quem encontrou o apartamento para que não precisasse morar com os pais, quem até negociou com a chefe de Maria para que ela tirasse férias no mês de lua de mel, tudo pago por ele, é claro. Para ela, era como se o destino tivesse lhe dado um presente raro. Mas como a vida adora surpresas. Os primeiros sinais vieram quando a sogra, sempre tão forte, desabou em lágrimas na cozinha de Maria sem aviso. Nunca antes ela a vira tão vulnerável. "Está tudo bem?", perguntou, sem saber como consolar aquela mulher que, entre soluços, revelou uma verdade devastadora: "Eu nunca amei meu marido." As palavras caíram como facas. Em uma época de escassez, seus pais a obrigaram a se casar com um homem que prometera estabilidade em troca de sua mão. "Eles me venderam", confessou com a voz quebrada. "Meu pai chegou a se ajoelhar, implorando. Tínhamos 2 filhos pequenos para criar, sem dinheiro, sem trabalho. Ele jurou que me ajudaria a me divorciar depois. Como eu poderia recusar?" Maria tentou imaginar-se no lugar dela. Talvez por família também faria o mesmo sacrifício. Com o tempo aprenderá a conviver com aquele homem, criará um filho, Inácio, e achava que de alguma forma havia desenvolvido um afeto por ele. Até que já na velhice conheceu outro homem e entendeu finalmente o que era amor de verdade. Só agora, tão tarde, percebeu que perdi e desabafou, enquanto as lágrimas voltavam. "Contei tudo ao seu marido. Ele me libertou, mas me sinto suja por dentro." Maria guardou silêncio. E continuou calada por muito tempo, fingindo não saber do divórcio dos pais de Inácio, porque ele jamais perdoaria a mãe. Para ele, a decisão dela foi uma traição imperdoável. "De hoje em diante só tenho pai. Ela não existe mais para mim", decretou e cumpriu a palavra, apagando a mãe de sua vida como se nunca tivesse existido. A ironia do destino é cruel. Menos de um ano depois, Maria descobriu que Inácio a traía. Foi o sogro quem desconfiou primeiro, observando o comportamento estranho do filho, chegadas tardias, distanciamento, o celular colado à mão até de madrugada. Sem provas, mas com a intuição de quem conhece bem o próprio sangue, ele alertou a nora. Maria resistiu à ideia, até que os sinais ficaram impossíveis de ignorar. A grosseria sem motivo, o cheiro de outro perfume, as mentiras mal contadas. Quando o confrontou, ele primeiro tentou se esquivar com desdém. Depois atacou, jogando na cara dela todos os defeitos que conseguia inventar. Até que, cansado do teatro, soltou a bomba. "E daí se tenho outra? Volto para você, não vou embora, não vou me divorciar. O que importa?" O mundo de Maria desabou. Para ele, trair não era problema, desde que mantivesse as aparências. "Saia da minha casa, Inácio", ela disse, com uma calma que nem sabia que tinha. "Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas eu não aceito isso. Quero o divórcio." Ele saiu, não sem antes arrasar metade do apartamento e ameaçar deixá-la na miséria. Quando Maria achou que já havia visto o pior, a vida provou que ainda tinha mais cartadas. O sogro, sempre tão saudável, morreu subitamente de um trombo. Sem aviso, sem despedida. Ela e a ex-sogra se encarregaram de tudo. Inácio, afundado em sua própria dor ou culpa, mal apareceu no enterro. Então veio a carta do cartório. O testamento seria lido. Maria não queria ir, mas a ex-sogra insistiu. E lá estava ela, em um escritório lotado, testemunhando cenas que pareciam saídas de um filme ruim. A sogra chorando nos braços do novo marido, Inácio com a amante ao lado, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria e não perdido o pai. Quando o advogado começou a ler o documento, sua voz monótona não preparou ninguém para o que viria.
Dei ao meu filho tudo o que pude, uma infância feliz, educação de qualidade até uma oportunidade no exterior. Mas preocupado em garantir seu sucesso, esqueci do essencial, ensinar-lhe a amar, a compreender, a ter compaixão. Inácio tentou interromper indignado. Que absurdo! Meu pai perdeu a cabeça. Mas o advogado continuou, implacável. Gostaria de deixar todo o meu patrimônio à minha ex-mulher. Ela esteve ao meu lado por décadas, sem uma queixa, mesmo sem amar-me. Merece cada centavo que ganhei. Porém, não confio na honestidade do marido dela. E conheço bem meu filho. Uma pausa dramática. Vi como ele repudiou a própria mãe e como traiu a esposa. Não duvido que tentaria roubar o que é dela. Por isso deixo tudo, cada bem, cada investimento, cada posses para minha nora, Maria. Ela sim é digna. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Inácio, pálido de raiva, não conseguia articular uma palavra. A amante boquiaberta. A ex-sogra, entre lágrimas de gratidão e culpa. E Maria? Ela só conseguia pensar em uma coisa. A vida, com sua crueldade e suas reviravoltas, havia lhe dado uma lição que jamais esqueceria. Maria não era apenas uma nora exemplar. Era a mulher que nunca me decepcionou, nem como esposa, nem como mãe para nossos filhos. Paciente com nossa família, guiada por princípios que este mundo parece ter esquecido. Ela herdará tudo, mas sob uma condição, que cuide da minha ex-mulher pelo resto de seus dias. Aquele pedido foi como uma faca no peito de Inácio. Uma pausa gelada tomou conta da sala. A respiração de Maria se tornou pesada sob o peso daquele olhar, o do marido, que a transpassava com uma mistura de ódio e desdém. Ele não sorria, mas seus lábios se contorciam em algo pior, um riso amargo, carregado de veneno. Quando finalmente abriu a boca, as palavras saíram como lâminas. Então era isso? Agora entendo por que você me expulsou tão facilmente, porque aceitou o divórcio sem pestanejar. Suas mãos tremiam, os dedos se fechando em punhos. Você se deitou com meu próprio pai. Que ironia, não é? O velho, abandonado pela esposa por causa de suas traições, encontrou consolo nos braços da herdeira que ele mesmo enriqueceu. Que peça de teatro patética! Mas saiba uma coisa, vou contestar esse testamento absurdo. E juro que é asterisco. Ele não terminou a frase. Com um movimento brusco, agarrou a amante pelo braço e arrastou-a para fora, a porta batendo com um estrondo que ecoou como um tiro. A mulher ficou ali, imóvel, o rosto banhado em lágrimas de humilhação e confusão. O peso das acusações a esmagava, mas foi a voz da sogra, trêmula porém firme, que quebrou o silêncio. Não dê ouvidos a ele, minha filha. A velha senhora se aproximou, os olhos brilhando com uma determinação inesperada. Não acredito em uma palavra do que ele disse. Ele está cego de raiva porque não conseguiu o que queria. Mas a pergunta é, você aceita? Você vai honrar a vontade do meu marido? Asterisco. Maria hesitou. Olhou para as mãos, marcadas pelo tempo e pelas batalhas que já travara. Então, ergueu os olhos e respondeu, não para a sogra, mas para si mesma. Aceito. Asterisco não por você nem por dinheiro. Ela não precisava de nada disso. Mas se aquele homem, em seus últimos dias, viu algo nela que valia a pena confiar, quem era ela para decepcioná-lo? E assim foi. Os meses passaram e, para surpresa de todos, Inácio desistiu de lutar nos tribunais. Talvez porque Maria, sem uma palavra de ressentimento, desocupou o apartamento que dividiram. Talvez porque, no divórcio, ela exigirá apenas o que era justo, sem ganância. Ou talvez porque, no fundo, ele soubesse que não tinha argumento que sustentasse sua fúria. O fato é que a batalha não aconteceu. Quanto à madrasta e seu novo marido, um homem de trato suave e sorriso sincero, Maria não os esqueceu. Pelo contrário, eles seguiram como família não por obrigação, mas por escolha. Encontros nos fins de semana, ligavam para compartilhar alegrias ou lamentar dor. Ela os ajudava quando podiam, com conselhos, com tempo, com recursos, honrando a memória daquele que lhe confiará um legado muito além de bens materiais. E eles, em troca, lhe davam algo que nem o dinheiro nem as propriedades poderiam comprar: lealdade, carinho e o refúgio de um lar que, contra todas as probabilidades, resistir às tempestades. Porque no fim, a verdadeira herança não são os números em uma conta, nem os metros quadrados de uma casa. É a certeza de que mesmo quando o mundo parece desabar, há mãos que se estendem não para pegar, mas para segurar. E Maria, sem saber, havia se tornado uma dessas mãos.